Fala galera, beleza? Estamos aqui começando mais uma videoaula do nosso canal e hoje a gente vai falar a segunda parte do vídeo Teorema de Pitágoras, certo? Na semana retrasada eu publiquei para vocês o Teorema de Pitágoras parte 1, em que eu falei a definição e alguns exemplos simples de Teorema de Pitágoras, e hoje eu vou trazer alguns probleminhas envolvendo Teorema de Pitágoras, certo? Hoje em dia é muito comum em provas de vestibular caírem problemas das matérias de matemática, só que contextualizados ao dia de hoje. Então, eles inventam uma historinha, basicamente, para no final você chegar no conteúdo de matemática que eles estão interessados em te avaliar. Antes, as provas de vestibulares não eram assim. Se você pegar uma prova de vestibular de 1995, 1990, era assim: ache X ou ache Y. Dava lá o triângulo, ache X, ache Y, ache X mais Y, ache o perímetro, ache a área, o que eles quisessem fazer. Hoje não. Hoje tem todo um probleminha, um texto por trás, até para também você entender o porquê da matemática, né? Até para você ver a parte prática da matemática. Eu não critico isso, eu acho até legal isso, tá? Não estou falando contra, não. Eu gosto disso. Só que se tornou as provas um pouco mais difíceis do que era. Bom que você para estudar também, que é mais difícil do que antes, porque além de você ter que saber o Teorema de Pitágoras, você tem que saber interpretar o problema para chegar no Teorema de Pitágoras. Vou mostrar para vocês 3 exemplos práticos disso. 3 problemas, um fácil, um médio e um difícil, que inicialmente, o fácil você vai ver de cara, mas, por exemplo, o exercício médio que eu vou trazer hoje aqui, o segundo, é um exercício que você não vê de cara que é Teorema de Pitágoras. Tá? Você vai achar que é outra coisa. Até você perceber que é Teorema de Pitágoras, você tem que treinar. E o exercício difícil, você até vê, mas você tem que fazer várias coisas antes de chegar no Teorema de Pitágoras. O fácil é na cara. Então vamos ver, vamos entender isso aqui melhor. Bora lá? Teorema de Pitágoras, problema. Vamos para o primeiro probleminha de hoje. Ó, um garoto observa uma coruja. Deixa eu tirar minha imagem daqui. Um garoto observa uma coruja no alto de um poste de 8 metros de altura. Tá, então tem um garoto, é isso que você tem que ver, tá? Você tem que ler e interpretar. Então tem um garoto, ele está observando uma coruja num poste que está a 8 metros de altura. A sombra projetada deste poste no chão possui um comprimento de 6 metros naquele horário. Sabendo que o poste forma um ângulo de 90 graus com o solo, qual é a distância do garoto até a coruja? Então, eu tive aí 3 informações. A primeira informação é que o poste tinha 8 metros de altura e o garoto estava olhando, certo? A segunda informação é que esse poste projetava uma sombra no chão, como todos, né? No dia de sol, ensolarado, tem um poste, dependendo onde tiver o sol, tem uma sombra. E a sombra que ele projetava era 6 metros. E a terceira informação, a mais importante, é que o ângulo que o poste forma com o solo é 90 graus. Apareceu esse ângulozinho aqui, mostra que o triângulo que você vai trabalhar é o triângulo retângulo. Porque o triângulo retângulo é aquele triângulo que tem 90 graus. Quando você tiver um problema assim e você tiver que o triângulo é retângulo, vai ser 2 matérias possíveis de ser trabalhadas aí. Ou vai ser o Teorema de Pitágoras, ou vai ser a trigonometria no triângulo retângulo, que é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, aqui no canal. Quando que vai ser Teorema de Pitágoras? Quando forem informados somente os lados. Quando que vai ser trigonometria no triângulo retângulo? Quando for informado um lado e um ângulo, mas não foi. Um ângulo diferente do de 90, tipo 30, 45, não foi. Foi formado 2 lados. Tá? Como foi formado 2 lados, é Teorema de Pitágoras. Beleza? E aí, o que perguntou? Qual que é a distância do garoto até a coruja? Então, perguntou aí uma terceira distância, ou seja, um terceiro lado. Não mostrou o desenho para a gente, então eu vou desenhar isso para você. Olha só, vou mostrar para você desenhado. Espera aí. Então, aqui eu tenho um poste, beleza? Aqui a gente tem uma coruja em cima do poste, a 8 metros de altura do chão. Esse poste forma 90 graus com o chão, portanto, esse quadradinho aqui. E o garoto está aqui olhando para a coruja, a 6 metros de distância do poste, até porque a sombra projetada aqui é de 6 metros. Então, tudo leva a crer que o garoto está a 6 metros, tá? Mas pelo probleminha ali não deu para ter certeza, porque falou que o garoto estava olhando e a sombra é 6 metros. Mas a gente imagina, pelo contexto, que é 6 metros. Tranquilo? A distância do garoto ao poste.
E aí pergunta, qual que é a distância do garoto até a coruja? Então pergunta esse lado aqui, ó, esse x. Se você lembrar da aula passada, se você não assistiu, assiste aí, tá na descrição o link. Mas se você lembrar da aula passada, você tem que... esse x aqui, ele é a hipotenusa. E esse 8 e esse 6 são os catetos do triângulo retângulo. Lembra? O x é o lado que está a hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo de 90. E os catetos são os lados que encostam no ângulo de 90. Então, x é a hipotenusa, 8 e 6 são os catetos. Tranquilo? E o que fala o teorema de Pitágoras? A hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos catetos elevado ao quadrado. Então, vai ser x ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, aos catetos elevado ao quadrado somados. Tranquilo? Aí vai ser x ao quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 6, que 8 elevado a 2 é 8 vezes 8. 8 vezes 6, estou doido. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. 64 mais 36, 100. Pelo amor de Deus, gente, não pode somar o 8 com 6, tá? Você tem que resolver o quadrado antes. Você tem que resolver a potência antes. Não faz 8 mais 6, não. Senão eu morro do coração. Tranquilo? É 64 mais 36. Você resolve o 8 ao quadrado, resolve o 6 ao quadrado, para depois somar. E aí vai dar 100. E aí vai ficar x ao quadrado igual a 100. Então, x é raiz de 100. Tudo eu falei na aula passada. Raiz quadrada de 100 é 10. Beleza? Então, é a letra C. A distância aí do garoto até a coruja é a letra C, 10 metros. Esse é um problema considerado fácil, porque é um problema que, de cara, já te fala como triângulo retângulo lá e você só tem que desenhar. Tem uns que são mais fáceis que esse, que já dá o desenho. Aqueles que dão o desenho é até mais fácil, porque, né, deu o desenho, óbvio. Aqui eu tive que tirar da cabeça, desenhar, mas eu estou explicando você, eu preferi fazer um desse. Tranquilo? Agora vamos para o próximo. Esse próximo aqui, que é aquele que eu falei, que de cara você não vê que é de triângulo retângulo. Olha só que legal isso aqui. Vamos lá. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Vamos lá, ó. Peraí, um minutinho. Bom, ó, o transporte alternativo é uma maneira de se locomover usando um meio diferente dos mais tradicionais. Sim. A bicicleta é um exemplo disso. Em alguns lugares, ela é usada porque é mais barata, como no interior do Brasil e em países como a Índia e a China. Então, a Índia e a China ela é mais usada. Outras pessoas escolhem andar de bicicleta por uma questão ideológica, porque elas não agridem o meio ambiente e não causam transtornos quanto aos carros. Usando uma bicicleta, uma pessoa sai do ponto A e se dirige ao ponto B. O percurso dado em quilômetros, representado pelos segmentos AC, CD e DB, está esboçado no gráfico abaixo. Então, primeiro contou uma historinha que não vai te servir de nada, só de nível de informação. Isso não é Enem, tá, gente? É Instituto Federal, isso está generalizado, tá assim agora. E depois falou, olha, aqui tem um percurso de alguém que andou de bicicleta, tá? De AC, de CAD e de DAB, representam aí o percurso em quilômetros. Então, por exemplo, o primeiro cara foi de AC, depois ele foi de CAD, depois ele foi de DAB. É isso que falou, certo? E aí falou assim, peraí, que isso aqui ficou na frente, eu não estou conseguindo ver. Considerando a raiz de 2, 1,4, assinale a alternativa que representa a distância percorrida pela pessoa do ponto A ao ponto B. Então, eu quero saber qual que é essa distância aqui, ó. Bom, para eu descobrir essa distância toda, eu tenho que fazer a distância AC primeiro, depois a distância CD e depois a distância DB, certo? Isso é óbvio. A distância AC e a distância DB é fácil de descobrir, olha só. A distância AD é quanto? É só você ver, olha só. Aí tem que saber olhar gráfico, ó. Se você observar, cada quadriculado, vou até melhorar aqui, ó. Cada quadriculado, ó, vai de 5 em 5, ó. Que a cada 2 quadriculados é 10. Então, aqui é 5, 10, 15, 20, 25, 30, beleza? Então, o que você vai fazer aqui, ó? O A, ele está no 5. O C, ele está no 20. Do 5 ao 20, quanto que eu andei? Andei 15. Então, ó, aqui tem 15 quilômetros. O D ao B também é fácil. Olha do DAB. Do DAB, ele vai do 35 até o 55. 35 ao 55 é 20, ou seja, DAB é 20.
O problema é o CD, porque o CD está inclinado. Não é só fazer daqui até aqui. É inclinado isso aqui. Então, aqui eu vou ter que fazer um triângulo retângulo. Olha só certinho, ó. Vou fazer um triângulo retângulo assim, ó. Esse é o triângulo retângulo que eu vou fazer. E esse lado é a hipotenusa do triângulo retângulo. Por quê? Porque os catetos eu consigo descobrir. Ó. Os catetos, ó, esse tanto aqui. Esse tanto, ó, ele vai de 10 até 25, 15. E esse tanto aqui, ele vai de 20 até 35, 15 também. Ou seja, os catetos valem 15. Basta descobrir a hipotenusa. Depois que eu descobrir a hipotenusa, é só o somar. Beleza? Então, vamos lá. Ó, o total é a soma dos percursos. AC mais CD mais DB. O AC a gente descobriu, é 20 menos 5, 15, que eu fiz lá em cima. DB, 55 menos 35, 20. Que, ó, do 5 ao 20, do 35 ao 55. E agora vamos descobrir CD. Eu descobri que os catetos eram 15 e 15. Agora tem que descobrir a hipotenusa. O que fala o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras fala que a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Porque os catetos são tudo 15. Aí vai ser x ao quadrado igual a 225 mais 225. X ao quadrado igual a 450. Porque 15 ao quadrado é 225, 225 mais 225, 450. Se você tirar a raiz de 450, fatorar, dividir por 2, aquilo lá que eu ainda vou ensinar aqui no canal, vai dar 15 raiz de 2. E eles pediram para substituir o raiz de 2 por 1,4. Ou seja, 15 vezes 1,4, que vai dar 21. Ou seja, a hipotenusa ela é 21. Se a hipotenusa é 21, CD é 21. E agora, para a gente descobrir, é só somar 15 mais 20 mais 21. Que vai dar 56 quilômetros. Então, o total é 56 quilômetros. Pegou? Então, esse exercício não é fácil. Ele não é fácil, ele é médio. Porque além de você ter que descobrir aqueles segmentos da reta, você tem que interpretar o problema e perceber que esse segmento CD se acha através do Teorema de Pitágoras. Isso é mais difícil. Porque depois que você percebe que o CD se acha através do Teorema de Pitágoras, aí fica fácil o problema. É só achar usando o Teorema de Pitágoras de forma simples. Beleza? Então, não é tão fácil assim. É um exercício que eu considerei um exercício médio, tá? Não é facinho, não. Ele é médio. Tranquilo? Mas é um exercício que está caindo no vestibular hoje. Enem é clássico. Enem, esse aí é clássico. Mas caiu no Instituto Federal esse. Mas cair no Enem, nossa, é questão de Enem isso aí. Com certeza deve cair esse problema aí no Enem. Muito parecido com esse. Tranquilo, gente? Então, beleza. Agora, vamos fazer o último exercício, que é o exercício mais difícil aí. Bom, gente, essa número 3 aqui, ela fala o seguinte, vamos lá? Vamos começar? Deixa eu só mudar minha câmera aqui, ó. É da UFGV, tá? Universidade Federal também, ó. Ela é bem complicada, eu considerei difícil. Uma pista retangular para caminhada mede 100 por 250 metros. Então, a gente tem um retângulo, ok? Que é uma pista de caminhada. O comprimento 250, a largura 100. Deseja-se marcar um ponto P. Conforme a figura seguir, de modo que o comprimento do percurso ABPA, ó, ABPA, ou seja, o comprimento do triângulo, seja a metade do comprimento total da pista. Calcule a distância entre os pontos B e P. Bora lá, então. Então, vamos interpretar o problema. Inicialmente parece bem difícil, né? Então, vamos lá. A gente tem um retângulo aqui, comprimento 250 e largura 100. E eu quero marcar um ponto P aqui no meio do retângulo, de forma que, não exatamente no meio da linha aqui, no percurso da linha do retângulo, de forma que o comprimento desse triângulo seja a metade do comprimento do retângulo. Beleza? Então, e depois que eu marquei esse ponto P, eu quero descobrir, então, qual seria a distância de B a P, para que isso seja verdadeiro. Obviamente, a gente vai usar o Teorema de Pitágoras. Se você observar, isso aqui é um triângulo retângulo, né? Aqui é 90 graus, é um retângulo. Então, é um triângulo formado dentro do retângulo. E, gente, vou te contar um segredo. Triângulo e retângulo são aqueles triângulos formados dentro do retângulo. Esse é o caso clássico, beleza? Só que a gente vai lá e corta essa parte aqui. Aí fica só um triângulo retângulo. Beleza, gente? Então, tá. Então, depois que a gente desenhou o triângulo retângulo, a gente tem que fazer o seguinte, vai ter que descobrir os valores da hipotenusa, por exemplo, para eu poder fazer o Teorema de Pitágoras. Se eu não descobrir esse valor aqui, eu não consigo fazer. Então, eu vou seguir as informações dadas no problema. A primeira informação foi, o comprimento do triângulo tem que ser a metade do comprimento da pista.
Então, vamos descobrir o comprimento da pista. O comprimento da pista, se você observar, ele é 100 mais 250 mais 100 mais 250. Esse comprimento da pista tem um nome, é chamado de perímetro, né? O comprimento de uma figura plana é perímetro. Então, ó, eu desenhei aqui, o comprimento total da pista é 2 vezes 100, porque tem dois lados de 100, mais 2 vezes 250, né? Ou seja, 200 mais 500, 700 metros. Beleza? Então, é 400 metros, o comprimento total. Então, o comprimento do triângulo não tem que ser a metade? Como o comprimento do triângulo tem que ser a metade, então o comprimento do ABPA tem que ser 350. Pronto. Pelo problema, a gente chega nessas duas conclusões. Primeiro, o comprimento total é 700. E segundo, que o comprimento do triângulo tem que ser 350. Como eu não sei esses valores aqui, eu vou inventar a letra para esses valores. Vou chamar isso aqui de x, que é o que eu estou procurando, isso aqui de y, que eu não sei, e vou construir um triângulo retângulo aqui, ó. Y, x e 100. ABPA. É o triângulo. Pela informação que eu achei aqui, que o comprimento do triângulo é 350, o que é que significa isso matematicamente? Significa que se eu somar x com y com 100, tem que dar 350. Ou seja, x mais y mais 100 é igual a 350. Como eu estou procurando o x, então eu vou isolar o y. Isso talvez você não saiba. Toda vez, gente, que você estiver procurando uma letra, você isola a outra. Então, você tem duas letras, está procurando uma. Você vai isolar a outra, que você não está procurando. Ou seja, você vai deixá-la sozinha. Como você não está procurando o y, você vai deixar ele sozinho. Então, você vai passar o x e o 100 para o outro lado. Então, vai ficar 350, né? Menos 100, porque quando passa para o outro lado, passa o sinal contrário. Menos x. Beleza? 350 menos 100, 250. Ou seja, 250 menos x. Ou seja, y é igual a 250 menos x. Então, em vez de colocar y aqui, eu posso colocar 250 menos x. E por que isso é bom? Porque agora é só usar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa vale 250 menos x e os catetos valem x e 100. Tem uma letra só. Aí eu vou achar a letra. Então, ó, a hipotenusa, 250 menos x ao quadrado, é igual a outro cateto, x ao quadrado, mais o outro cateto, 100 ao quadrado. Tá vendo? A hipotenusa é ser 250 menos x, que é o mais difícil. Mas a gente chega nisso graças ao fato de a gente saber o comprimento da BPA. Tá vendo? É um exercício complicado, bem difícil mesmo. Beleza? Então, vamos lá. 250 menos x ao quadrado é um produto notável. Já tem aqui no canal o vídeo disso, eu coloco aqui embaixo. É o quadrado da diferença. Beleza? Quadrado da diferença, não. É uma diferença elevada ao quadrado, né? Então, 250 menos x ao quadrado é o primeiro ao quadrado, 250 ao quadrado, 62.500. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 250, 500. 500 vezes menos x, menos 500x. Mais o segundo ao quadrado, x ao quadrado. Tá vendo? Isso tem aqui no canal um vídeo explicando. Você pode também fazer distributivo, 250 menos x vezes 250 menos x. Aí faz o chuveirinho, dá isso aqui no final. É igual a x ao quadrado menos 100 ao quadrado. 100 ao quadrado é 10.000, beleza? É 100 vezes 100. Esse x ao quadrado está antes do igual, ele pode cortar com esse que está desse lado aqui, beleza? Então, se você tiver um termo antes do igual e um termo idêntico depois do igual, você pode cortar eles, beleza? Isso é conceito de equação também, eu vou fazer aqui em breve. Então, ficou 62.500 menos 500x é igual a 10.000. Esse 62.500 passou para o outro lado como menos 62.500. E aí ficou menos 500x igual a 10.000 menos 62.500. Ou seja, menos 500x é igual a menos 52.500. Porque 10.000 menos 62.500 é 52.500. Aí multiplica por menos 1, vai ficar 500x igual a 52.500. Passa o 500 dividindo, vai dar 105. Então, ó, o x ele é 105, que é o que você estava procurando. Se você tivesse isolado o x, você ia achar o y, aí depois você teria que achar o x. Beleza? Por isso tem que isolar o y. Para na hora de aparecer o teorema de Pitágoras, aparecer só o x. Tranquilo? Então, gente, esse exercício, ele é dificílimo. Tranquilo? Primeiro, porque um aluno de ensino médio ele tem que ter estudado bastante para fazer esse exercício. Tá? Primeiro, tem que saber interpretar. Segundo, tem que lembrar de perímetro. Terceiro, tem que relacionar o perímetro com o teorema de Pitágoras. Tem que isolar a variável. É um sistema, na verdade. Isso aqui é um sistema de equação de segundo grau. Então, é um exercício complicado mesmo, tá?
Se você estiver conseguindo fazer esse tipo de problema em Teorema de Pitágoras, tá bom, pode parar de estudar isso, pode botar matéria, beleza? Então, o foco realmente é conseguir fazer um problema desse nível aqui. Em breve, não hoje, em breve eu vou postar um vídeo aqui de um exercício de Teorema de Pitágoras dificílimo, tá? Nível hardcore, que eu achei aí na internet, eu achei fantástico, que eu vou lançar um quadro aqui, chama Quadro Desafios Matemáticos. E eu vou trazer esse problema como o primeiro desafio de matemática para gente. Se você conhecer outros desafios, manda para mim que eu vou fazer também. Tranquilo? Quadro Desafios. Beleza, gente? Valeu, então. Espero que você tenha gostado, entendido. Se inscreva no canal, se inscreva no Instagram. No Instagram, Matemática __ completa. E no YouTube, Matemática Completa. Ajude o canal a crescer. Recomende aos seus amigos e estude matemática. Valeu, gente. Até semana que vem com um novo vídeo de outras coisas novas. Beleza? Valeu e tchau!